Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. 12h02. Boa tarde, começando o Giro Notícias aqui pela Rádio Hora. Hábitos de pessoas felizes. Eu começo todos os dias com uma mensagem. Não tentam aparecer as pessoas que são felizes, elas são aquilo que elas são realmente. Falam menos, aprendem diariamente aquela rotina diária que eu falo. Começar o dia com uma meditação, com uma leitura, pensando aquilo que você fez de certo e errado, fazendo uma análise para você procurar sempre se lapidar. Ajudam o próximo, as pessoas felizes ajudam o próximo sem olhar a quem. Dão mais risadas, são mais alegres, mais felizes, ignoram besteiras e não ligam para status. Essas são as pessoas felizes. E sabe um outro detalhe? Ajudar quem não quer ser ajudado é inútil, é perder o seu tempo. A pessoa tem que querer, ela tem que ser igual paraquedas, estar com a mente aberta para receber a ajuda. É a mensagem de hoje, 12h03, dia 23 hoje. 25, né? Não, 28, meu Deus do céu. 29 de maio, isso mostra que é ao vivo aqui, hoje é dia 29. É que eu estava fazendo um documento aqui com data de antes. Hoje são 29 de maio, agora 12h03. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero falar sobre equipe. A importância do trabalho em equipe, mas que você tem que ser você. Você tem que valorizar a sua equipe, oferecer treinamento, proporcionar o melhor para os integrantes da sua equipe, para você poder cobrar. Isso, fazendo uma analogia, vai para a família também. A família é uma equipe, pai, mãe, é uma empresa, é uma sociedade, filhos, e deve haver regras, tem que ter comunicação, tem que ter o compartilhamento do que acontece no dia a dia para fortalecer a equipe. E se tem um cesto de laranja, uma podre, essa podre acaba prejudicando as outras. Então a gente tem que ser bem equipe, trabalhando comunicação, trabalhando planejamento, discutindo realmente o que vai fazer a diferença, mas com um detalhe, com disciplina. A disciplina está acima de qualquer coisa. Você pode dominar a comunicação, você pode ter um bom planejamento, pode ter tudo. Se não tiver disciplina, você vai procrastinar, você vai parar e esperar cair do céu. E do céu não cai nada. Você tem que pagar o preço. Então por isso que eu estou falando hoje na mensagem, no comentário do Gino Rondon, a importância da equipe. Sendo você, assumindo erros, conversando, às vezes a pessoa está gritando para você, eu estou com um problema, o corpo fala, e você às vezes não dá atenção, e a pessoa às vezes está com problema em casa, com problema no próprio trabalho, um problema com alguém da equipe ou com alguém da família, e ela só quer ser ouvida, ela só precisa disso. Então você tem que estar atento aos integrantes da sua equipe. E mesmo que aconteça, como agora na abertura do programa, eu me perdi totalmente no dia, faz parte, a gente tem que ser quem nós somos. Eu sou o Gino Rondon e essa é a minha opinião. 12h06. Giro Notícias com Gino Rondon. Estamos chegando, pedindo licença para entrar no seu lar, no seu carro, no seu celular, porque aqui você vê, ouve e vê toda a equipe altamente comprometida do Giro Notícias, a equipe de jornalismo da Rádio Hora, comando técnico de Ronei Júnior, operando vídeo, operador de vídeo, nosso amigo Márcio Pena, a produção de Felipe Gotardo, Marcelo Nunes e Alex Nantes. A direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon.
E eu cumprimento a todos em nome desta equipe que trabalha pelo jornalismo de credibilidade, jornalismo sério, aqui na Rádio Hora. 12h07. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Dando giro pelo Brasil, hoje de manhã o presidente Bolsonaro fugiu completamente da agenda. Ele saiu a pé lá do Itamaraty e foi até o Congresso em uma sessão que estava acontecendo em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, completando 70 anos de profissão. E Bolsonaro, o presidente, saiu ali do Itamaraty, foi a pé, acompanhado de alguns seguranças, é lógico, até o Congresso para acompanhar a sessão em homenagem a Carlos Alberto da Nóbrega. Voltou depois da sessão, conversou com alguns deputados, não estava na agenda dele, chegou no Itamaraty e de repente saiu no comboio, deixando os jornalistas de cabelo em pé. Onde o presidente vai agora? Porque não tinha agenda dele sair. Ele está almoçando neste exato momento, 12h08, na Marinha, lá em Brasília. Fugindo também da agenda, fugindo daquilo que estava programado. Esse é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele hoje fez realmente uma coisa que é comum dele. Ele larga a agenda, larga tudo e faz o que ele faz. E o IBGE, hoje pela manhã também, eles fizeram uma manifestação num evento que estava acontecendo no Rio de Janeiro contra o corte de 30% para o censo de 2020. Eles tinham 130 e poucas questões que entraram no último censo de 2010, já tinham reduzido, os técnicos do IBGE já tinham reduzido para 120 aproximadamente, e agora com esse corte de 30%, eles estão anunciando que as questões deverão ser reduzidas ainda para mais ou menos 80, uma queda de 30% do total de questionamentos com as famílias em todo o Brasil, para levantar realmente o atual Brasil. O censo acontece em 2020, só que com esse corte, alguns itens ficarão fora do relatório do censo que o IBGE promove ano que vem. São 12h09. Após cela lotada aqui em Campo Grande, agora só restam Giroto e o seu cunhado. Só eles seguem presos na lama asfáltica. Tem a notícia aqui no Campo Grande News que nós estamos compartilhando através do Giro Notícias. Na cela agora só Giroto e o seu cunhado. E ele deu a primeira entrevista depois de um tempo preso, dizendo que lá na cela ele é o cozinheiro da turma toda. 12h10. Nossos entrevistados de hoje aqui no Giro Notícias: Daniel Freiner, da Semagro, CAGED, a secretaria que tem como titular o Jaime Verruc, Secretaria de Economia, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, e o Daniel é o coordenador de Economia e Estatística. Muita coisa para a gente conversar e falarmos agora do IBGE, da importância da pesquisa. E é uma área que você atua, saindo até do seu pedaço ali, dando uma viajada. Quero cumprimentar aqui o Daniel. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela presença aqui no Giro Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Temos também como convidado o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes, Edson Lazarotto. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Hora. Estamos aqui para esclarecer algumas coisas sobre o nosso setor, que é combustível. Muita coisa. Vamos começar com você então já. Sábado nós tivemos aí o dia sem imposto, o combustível foi vendido a R$ 2,50. É uma diferença bem legal, né? Combustível, a gasolina principalmente, que nós estamos falando, que dentre os combustíveis, diesel, etanol, a gasolina só que foi vendida a R$ 2,50, né? Sim, só foi a gasolina. E filas enormes, teve gente que ficou 16 horas e era limitado, 20 litros só.
Exatamente, desde as 2 horas da manhã já se iniciou as filas, apesar do tempo estar bastante frio, mas o consumidor foi atrás do preço barato. E 20 litros só que ele conseguia. Exatamente, é uma cota de 20 litros apenas para demonstrar realmente o que impacta os custos tributários no preço final da gasolina. E o que pode fazer para resolver isso, Edson? Olha, essa é uma luta de muitos anos que a gente tem tentado mostrar, explicar, mas os governos, tanto estadual ou federal, eles não podem ficar sem essa fatia que ajuda muito na composição do caixa, tanto do governo estadual como federal. Então, é uma situação que tem que ser discutida. Até o nosso presidente tem elencado aí várias vezes que precisa baixar esse preço, e estamos nesse aguardo, nessa expectativa. E o que poderia ser feito? Estou conversando aqui com o presidente do Simpetro, Edson Lazarotto. O que poderia ser feito prático, de objetivo? De prático e objetivo, se não houver uma mudança na parte tributária com relação a combustível, nada acontecerá. Não tem como mudar nada. Depois da reforma da Previdência, depois o próximo passo. Então a gente está muito nessa expectativa aí, porque o combustível impacta na vida de todos nós. Todo mundo, então não tem como. E como que seria feito isso? Para reduzir nessa reforma tributária, baixar o tributo, o governo tirar esse imposto? Não vai tirar, porque ele precisa. O governo não produz nada, produz imposto, e é como ele vive do imposto. Exatamente, é que o que impacta no preço do combustível, por exemplo, tem muito consumidor que não sabe, e ele impacta em torno de 45% a 49% no custo final. O que está se projetando aí é que está se estudando um imposto único, que ficaria em torno de 20%, tanto o imposto estadual como o federal. E isso sim vai dar um reflexo muito grande no custo final. E a possibilidade disso acontecer, de se tornar realidade? Está muito próximo de acontecer, porque havia umas diferenças entre os estados, daí sentaram no primeiro momento, lá atrás já houve algumas reuniões, e o ministro da Economia está muito otimista com relação a que esse imposto seja implantado. Isso pode acontecer, então. Pode acontecer. Maravilha, 12 horas 14 minutos. Rapidamente, vamos com Arthur Mário. Ele tem lá do Marcos Roberto, Alex Nantes. Fala direto da feira do Marcos Roberto. E você. Vamos lá. Nosso Márcio já está pronto aí? Então vamos lá. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Está aqui na Avenida das Primaveras, né, no final da feira do Jockey Clube, e a gente vê os preços, a gente vê tudo, mas já está no final. Então a gente conversou com o feirante, né, o Ellison Queiroz, e ele falou do preço. A gente está aqui com o Arthur. Boa tarde, boa tarde, Alex Neto. Boa tarde, Silvio Randon. Estou aqui entrevistado o Edson Lazarotto. Economia popular em destaque aqui no jornalismo agora. A feira do Jockey Clube, alguns moradores falam a feira do Marcos Roberto, né? Ela começa às 6 da manhã e termina por volta do meio-dia, vai ter como quinta-feira. E para o telespectador da Rádio Hora no Facebook, as imagens da técnica da prefeitura, companheiro químico, a última Kombi do feirante Wellington, que trabalha com produtos que vem ali da saída para Costeiro, da região do Cerejeira, produtor que fornece legumes, alface, abobrinha, pepinos, couve, cheiro verde. Hoje o feirante disse que foi uma feira fraca, portanto não foi uma boa feira. Ele tem mais uma feira no período da noite, o Edson montando a última barraca aqui, feirante para uma feira no período noturno lá no Paulo Coelho Machado. Interessante que, mesmo com preços vantajosos na feira de hoje, ele disse que não foi muito bacana. Ele que é feirante aqui há poucos meses, mas que atua em 10 feiras da cidade de Campo Grande. O Alex anotou que o preço médio dos produtos, não só na barraca aqui do Edson, mas aquela vantagem da população, que além de supermercado tem a feira semanal no seu bairro, né? Como é que estava a cotação dos preços, por exemplo, hoje aí, né?
do pé de alface, do molho de cheiro verde aí, Alex. Dois saía por 5, né? 6 espigas de milho saía por R$5 e o cheiro verde estava saindo por 2. Mas o Ed falou que 2 meses que ele começou, e ele falou que ele começou porque ele pegou a licença bom apresentou lá na prefeitura, tem que entrar com o processo e tudo mais. Muito bem. Abraço, Gino Rondon, amigos ouvintes e aqueles que acompanham a Rádio Hora no Facebook, nossos entrevistados no estúdio. A falta de economia popular a partir de hoje nas feiras de Campo Grande, dando as fichas para o consumidor campograndense, grande beijo do mercado. Mas a feira pertinho de casa é a outra alternativa de economia popular para a população de Campo Grande. Aqui, na Avenida das Primaveras, no Jockey Clube, bem pertinho do Marcos Roberto, falamos de economia popular, Gino Rondon. Boa tarde. Ok, Arthur Mário, ok, Alex. Nós estamos iniciando hoje. Começamos com a Vivian lá no programa de ontem, fazendo a experiência, começando também das ruas, a cobertura dentro do jornalismo da Rádio Hora, com imagens. E o Arthur Mário e o Alex estavam aqui perto, na feira do Marcos Roberto, conversando com os feirantes e com as pessoas que estavam por lá. E a gente continua aqui dos estúdios da Rádio Hora, às 12h18. E agora a participação, a presença também na nossa entrevista, no nosso bate-papo, do diretor da CAGED, que faz um balanço para a gente, Daniel Freiner. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Como é que está o CAGED? Como é que questão de estatística que vocês têm, acompanham todo a questão do emprego em Mato Grosso do Sul? Como é que está? Sim, a gente vem acompanhando já há alguns anos, né, o comportamento desde 2015, né? O que a gente observa é que houve uma certa tendência de recuperação no início desse ano, né? Então a gente já vem apontando para essa tendência, principalmente puxado pelo setor de serviços, né, e comércio varejista, que vem recuperando alguns dos empregos perdidos aí com essa crise dos últimos anos. Então a expectativa é boa. A expectativa é boa, né? Em termos assim de economia de Mato Grosso do Sul, a gente vê uma tendência de alguns setores começando a recuperar justamente os empregos perdidos, né? Então a gente observa isso principalmente aqui na capital, né? Que é um destaque que tem em relação, e também em Dourados, né? Que vem recuperando também alguns empregos. E qual o setor, qual o segmento que mais tem recebido essa oxigenação e melhorado? Os serviços em geral, né, eles estão tendo uma tendência agora de crescimento, né, e o comércio ele é de uma forma, vamos dizer, um pouco mais tímida, né, em relação, principalmente na capital, que a gente está vendo uma tendência a aumento e crescimento principalmente comércio varejista. Então, alguns serviços que vêm despontando, que já vinham despontando anteriormente, que é ensino privado, né, e também a parte também de serviços técnicos especializados, que envolve médicos, odontológicos e veterinários. O Daniel, o CAGESP, ele acompanha também todos os segmentos, até porque a secretaria que você pertence é da agricultura. Sim. O agronegócio tem melhorado, tem crescido, é o que segura a economia da nossa região? Na verdade, assim, pelo CAGED, ele não tem aquela representatividade que ele apresenta na economia, né? Por conta de uma característica que o CAGED ele pega só a parte de contratação formal. A agricultura não entra, o CAGED não tem... Entra, mas o peso é bem pequeno em relação à relação que se tem em termos de pessoal ocupado, né, que em termos de abrangência é um pouco maior, né, que considera tanto conta própria e outros sem carteira assinada também, que entram também nessa questão. Embora a gente verifique que há um problema da questão do agronegócio, que é em relação justamente à sazonalidade das contratações. Então nós passamos por um ciclo agora de safra, aí você tem agora entre safra, agora maio
praticamente até julho, você vê uma queda disso. Então ele tem uma tendência. Sazonal, Embora ele venha mantendo os empregos, assim, o estoque de emprego, né, que é analisado pela RAIS, né, ele vem mantendo esse estoque. E com pequenas oscilações assim, em relação a ganho e perda, mas são questões sazonais, não são questões de tendência à perda de participação. A CAGED faz esse trabalho de monitoramento através de pesquisa, de estatística, com que estrutura? Existe uma lei que foi criada, né, justamente que instituiu o CAGED e o RAIS, né? Só para quem não conhece a sigla, se a gente fala da sigla, é o cadastro anual, né, no caso de informações sociais, né, que vai ser. Eles são registros administrativos do Ministério do Trabalho. Então a gente utiliza ele como estatística, né, mas a gente sabe que toda empresa ela é obrigada a declarar, né, tanto o CAGED quanto o RAIS. E por conta dessa declaração, há um período aí de mais ou menos 20 dias no CAGED para ser publicado e de 6 meses o RAIS para ser publicado, no fechamento do 31 de dezembro, e aí essas estatísticas a gente utiliza para acompanhar conjunturalmente como que está a situação do emprego e através da oscilação também da atividade econômica em geral. Setor de petróleo, setor de lubrificantes, que vocês do Simpetro, você como presidente, gerente executivo, né? Sim. Gerente executivo, a tendência também, por exemplo, que a gente vê em vários outros países, do autoatendimento. Aqui no Brasil ainda é bem reduzido isso. Hoje ainda saiu uma matéria que o Partido Novo entrou com um projeto de lei para se instalar o autosserviço. Eu creio, nesse momento seria muito bom para o empresário, mas em contrapartida, pelo alto índice de desemprego que está o país, seria uma catástrofe. Só para você ter uma ideia, nós temos 41 mil postos, na média de 20 funcionários cada um. Isso impactaria numa grande soma de famílias desempregadas, né? Porque o autosserviço, em vez de ter 12, 15 funcionários, você reduziria a 3 a 4 no máximo. Então isso é preocupante. Acredito que nesse momento, sim, esse projeto vai ser votado, tudo, mas pelas dificuldades que encontra o país, principalmente na parte de desemprego, não seria aprovado nesse momento. Mas olhando pela visão do empresário, como você disse, isso é bom para o empresário, não bom para a geração de emprego. O empresário tem que olhar para o bolso. A agricultura aconteceu isso, com a tecnologia, com as grandes máquinas que hoje praticamente faz tudo. Na produção de algodão, pega ali, já enrola, já faz o pacote, vem depois o caminhão, a carreta, coloca ali e leva para ser industrializado, para o destino dela. A soja, a mesma coisa. E isso diminuiu muito a contratação de pessoas para a agricultura. No caso do petróleo, no caso dos postos, você acha que isso demora? Porque olhando pelo lado dos empregados realmente é complicado, mas olhando pelo lado dos empresários, a pressão deve ser grande para que isso aconteça. Os empresários há muito tempo estão tentando, porque o que impacta no custo do final do combustível para o empresário é em torno de 50% a folha de pagamento. Então isso realmente é um valor assim, que sobrecarrega de sobremaneira o empresário. Então para nós empresários seria um ponto assim, fundamental que isso fosse aprovado. Isso refletiria com certeza no consumidor final, nos preços de bomba, né, porque cairia os preços, mas existe o lado humano, o lado social, que a gente também fica preocupado. A gente tem que se preocupar com o lado econômico, mas também com o lado social. Começar a preparar essa mão de obra para uma outra atividade. Exatamente. As novas profissões que estão surgindo. A cada dia surge uma nova oportunidade, a tecnologia está aí, e a gente, obviamente, teria que alocar essas pessoas em outros ramos. Mas é uma tendência, vai acontecer no Brasil. Assim como está sendo o Uber, né, que praticamente acabou com os táxis, isso pode acontecer no dormir em berço esplêndido por muitos anos e, de repente, a inovação na tecnologia veio e deu uma mexida grande nos taxistas. Né? Exatamente. Você vê que o Uber hoje é uma tendência a nível Brasil, em todas as cidades que você vai, não se fala em táxi. Acho que já não é tendência, já é realidade. É a realidade. Hoje, né? Vários aplicativos. A gente fala Uber e vai ficar como a Gillette. A Gillette é uma marca. O Uber também, pelo nome que começou,
por ser forte, mas é um aplicativo, como tem 99, como tem vários outros. Né? Já tem diversos aplicativos da cidade. 12h27, vamos com um rápido intervalo comercial e voltamos conversando com os nossos convidados. Daniel Freiner, da CAGED, que pertence à Semagro, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ciência e tudo mais. E também o Edson Lazarotto, diretor executivo, gerente executivo do Simpetro, Mato Grosso do Sul. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h30. Vamos com o nosso repórter Marcelo Nunes, direto da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde você, Gino, boa tarde, amigos da Rádio Horas. Eu confirmo, são 12h30. O prefeito Marquinhos Tradi sancionou a Lei Parceria do Esporte e da Cultura, né? Lei que insere a iniciativa privada no meio cultural e esportivo. O prefeito concedeu entrevista coletiva esta manhã, a exemplo do diretor-presidente da Fundação de Esportes do município, professor Rodrigo Barbosa Terra, e também a presença da secretária municipal de Turismo, de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro. O evento aconteceu hoje pela manhã. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, da Unesp, professor Rodrigo Barbosa Terra, fala o que é de fato essa lei e a importância dessa iniciativa. Vamos ouvir. Não, essa lei ela vem facilitar as perspectivas de investimento na área da cultura, do esporte e do lazer. Ela nos ajuda a fazer com que cada vez mais projetos, programas possam ser desenvolvidos na nossa cidade. Hoje nós já temos parcerias ligadas ao poder público, nós temos parcerias com o governo do estado, nós temos parceria com o governo federal, nós temos os recursos próprios da prefeitura. Essa lei ela traz a possibilidade da iniciativa privada também investir em política de cultura, esporte e lazer. E como contrapartida, os empresários vão vincular as suas marcas a projetos bem-sucedidos, a projetos que têm grande visibilidade, que têm grande impacto social na cidade. Então, quer dizer, vinculando a sua marca a ações positivas da nossa cidade e ajudando a cidade a crescer, ajudando a desenvolver programas que melhoram a qualidade de vida do cidadão campograndense. Ou seja, o setor privado da Terra falando conosco, nós também ouvimos a secretária municipal de Turismo, de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, na oportunidade, e ela nos disse o seguinte, que o meio cultural vai ganhar em capacidade financeira e em retorno de participação popular. Já o prefeito Marquinhos Tradi disse que isso é resultado da credibilidade da sua administração e, com isso, também o município vai ter, o esporte especificamente, vai ter a oportunidade de ter grandes empresas como parceiro. É importante destacar que esse projeto, sancionado hoje pelo prefeito Marquinhos Tradi, não terá redução de impostos às empresas que aderirem ao esporte. Ou seja, vai ter, na verdade, a oportunidade de divulgar a sua marca nos eventos esportivos promovidos pela administração municipal de Campo Grande. Portanto, é o que tínhamos nesta manhã. Ok, Gino? Um abraço. Ok, Marcelo, direto da Prefeitura. E nós temos aqui, fazer um comentário do deputado Jamilson Nami. Ele recebeu uma carta do presidente estadual do PDT, Partido Democrático Trabalhista, do Dagoberto Nogueira. Na carta estava para Jamilson Nami concordar com a desfiliação do parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E ele diz, ele não me ligou, não me comunicou, só mandou essa carta por meio de um emissário. Isso, informação do deputado estadual Jamilson Nami, que atribuiu o envio da carta a conflitos de interesse. Desde que assumiu o mandato e declarou que seria candidato a prefeito em 2020 e a deputado federal em 2022, segundo o Jamilson Nami, ele tem sofrido as críticas internas feitas pelo Dagoberto. Ele acredita que o partido é dele
e não quer dar espaço para os demais. Nami negou vontade de deixar a legenda. Ele disse que vai acionar a assessoria jurídica e a direção nacional do PDT. Não tem interesse, ele falou, em deixar o partido. E depois das consultas, aí ele vai tomar a decisão de que caminho seguir. Dagoberto Nogueira se defendeu e também criticou o colega de legenda. Foi ele que pediu para sair do partido, disse o Dagoberto. Eu apenas atendi uma reivindicação dele. Se ele teve essa postura, tem que sair mesmo do partido, porque mostrou que é falso e mentiroso. Palavras de Dagoberto Nogueira. 12h35. Continuando com os nossos convidados, Daniel Freiner da Semagro, da CAGED, Freiner. Daniel Freiner da CAGED. A abrangência das estatísticas, das pesquisas, Daniel, que a CAGED realiza, ela tem um percentual mínimo, né, dentro do estado todo? Sim, o que acontece, embora todo mundo seja obrigado a declarar, o emprego formal no estado ele representa em torno de 30% do emprego total da economia. Então a gente tem uma outra pesquisa que a gente também acompanha, que é a PNAD contínua, que daí tem a abrangência, embora ela seja uma pesquisa amostral, não tenho abertura de municípios, não posso fazer essa análise, mas eu tenho uma abertura, vamos dizer, do mercado de trabalho de uma forma mais geral. Aí entra outras categorias, que seriam por conta própria, empresários, outras que não estão contempladas dentro do CAGED. O censo que será realizado ano que vem, também vocês trabalham, acompanham bastante? Sim, também. E com esse corte de verba? A gente já teve um exemplo de uma coisa como essa, né? O censo sempre a gente tem decenal. A gente teve o exemplo no caso que em 90 não foi feito o censo por falta de dinheiro, foi cortado o dinheiro do censo e ele foi realizado em 91 depois que tiraram o Collor, né? Então a gente já passou por um período como esse. Então a gente já imaginava, até por conta de uma série de críticas que o próprio governo federal vem fazendo ao Instituto, embora a gente saiba que é um instituto de renome, a gente que trabalha com estatísticas há mais de 15 anos, a gente sabe da importância que ele tem, tanto informacional quanto também das metodologias dele serem consagradas internacionalmente. A gente imaginava que alguma coisa desse tipo poderia acontecer com o IBGE. Inclusive o presidente questionou até o número de desempregados no Brasil, né, dizendo que isso aí está errado, que bem mais e tal. Mas ele fala algumas coisas, mas a pesquisa ainda é o que deve ser seguido, né, que é o técnico, né, não é no achismo. Toda a metodologia do IBGE não é uma coisa que o IBGE desenvolveu. A maior parte das metodologias são metodologias determinadas pelas Nações Unidas. As Nações Unidas determinam a metodologia e os países se adequam à sua realidade para desenvolver, até para ver uma comparabilidade internacional de estatísticas no mundo. E é interessante, né? Sem pesquisa a gente não vai a lugar nenhum, né, Daniel? Com certeza. A informação ela é o que reduz o risco, né? Tanto nas transações quanto mesmo nos investimentos. Para a economia é fundamental. Fundamental. Até para que investidores de outros países venham para o Brasil, eles precisam ter esse raio-x, conhecer onde eu vou colocar meu dinheiro, que país é esse. Né? Exatamente. E é justamente o resultado da pesquisa que vai mostrar, da estatística, no caso do IBGE, né? Que vai mostrar quem é o Brasil. Exatamente. Em 2020. 12h38. Edson Lazarotto, da Simpetro, a gente conversava aqui em off. O gás não pegou no Brasil para veículos? Então, o gás, ele iniciou muito bem lá há uns 10, 15 anos atrás e teve uma ascendência muito grande, abriu-se diversas oficinas para essa instalação e de repente houve todas aquelas mudanças, no caso de Minas e Energia, e acabou fechando só que nós entendemos que o gás é uma grande alternativa para que venha se baratear o custo principalmente os empresários que precisam de veículos para se deslocar para grandes distâncias. Então, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho 7, 8 postos apenas que têm abastecimento de gás. Em Mato Grosso do Sul? E todos instalados praticamente em Campo Grande. Então, se ele quiser se deslocar para Corumbá, uma cidade mais distante, já fica com dificuldade.
Então, escutamos aí recentemente que estaria sendo reativado a incrementação do gás novamente, que isso vai ser também uma ótima notícia para o consumidor. Deve ampliar o número de Sim, daí oferta se instalaria para atender a demanda. Exatamente, em outros postos e outras cidades, para que o consumidor, onde levar, ele possa ser abastecido. Porque logo que saiu, muita gente fazia adaptação no motor e andava com o gás, o bujão de gás, aquele que é perigoso, né? Era uma forma... infelizmente existiam as gambiarras e isso trazia uma insegurança total para os passageiros, o motorista. Então sempre tem que ser feito dentro das normas técnicas, né? E o carro elétrico? O carro elétrico é o que nós estamos falando, é uma tendência mundial, já em outros países opera normalmente. No Brasil também precisamos que inicia-se também postos de abastecimento. Que São Paulo já tem. São Paulo já tem diversos modelos já circulando e com grande aceitação. Então é uma tendência que isso vai acontecer também. Já estamos nos preparando aí para 2025, por aí, já que a coisa esteja... Essa tecnologia, Edson, no caso do carro elétrico, já é o serviço feito pelo próprio motorista, ou ele depende ainda de um frentista que vai lá? Como é que é? O autoatendimento? No autoatendimento. Ele mesmo vai chegar no posto, vai clicar, vai colocar na tomada e simplesmente aguardar. Então, como a gente estava conversando aqui em off também, com a participação do Daniel, questão do banco. Banco hoje, por exemplo, eu fui funcionário do Banco do Brasil, hoje deve estar reduzido em 50% aproximadamente o número de funcionários para atender. E a tendência é diminuir ainda mais, porque hoje é tudo através de aplicativo, é tudo celular, todos os bancos hoje. Banco que não tiver aplicativo, ele está fora do mercado. Sim, no caso do petróleo, derivados, lubrificantes, é lógico, por exemplo, trocar o óleo de carro, tudo isso aí vai precisar dessa mão de obra, mas vai migrar para outras profissões, o frentista. É uma tendência? Sim, exatamente. É que tem certas funções no posto de combustível que não podem ser substituídas. Por exemplo, é o caso que você falou aí, da lubrificação. Então, é aquilo que eu digo, de hoje, que nós temos uma média de 12 a 15 funcionários, será resumido em 3 ou 4, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma dificuldade para abastecer, tem que ter alguém, um atendimento. Isso em outros países também tem. Então, e aqueles que não conseguirem ficar por de dispensa, terão que ser alocados em outros setores e outros serviços que sejam segmentos similares, né? De repente, como já tem vários postos em estradas e dentro das cidades, as lanchonetes. Sim. Se tornarem restaurantes, ampliar. O cara que é frentista, ele vai trabalhar no restaurante, vai trabalhar na lanchonete. E postos de rodovias, inclusive, é um pouco mais complicado, então a tendência é que assim, vai ser diminuído bem pouca gente. Porque é um outro tipo de atendimento, é um caminhoneiro, uma série de situações, que também, como você falou, pode ser, ele vai atender uma conveniência. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, dentro de um posto de gasolina, o que vale é a conveniência, não é tem até, a gente até brinca e diz assim, e vendemos até gasolina. 12h43, Edson Lazarotto, diretor, gerente administrativo do Simpetro. E vamos ver agora as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo, às 12h43. Bom dia, meus amigos. E aí, como estão? Vocês já viram aquele versículo de Lucas 16:10? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Nesse versículo, encontramos um fundamento financeiro muito forte e que devemos observar no nosso dia a dia. O fundamento é que o dinheiro corre em direção à fidelidade. O quão fiel somos em relação aos nossos recursos e aos nossos compromissos de hoje podem liberar ou podem travar os novos recursos. A fidelidade financeira abrange todas as áreas da nossa vida. A fidelidade com que tratamos os nossos irmãos, a nossa família, os nossos clientes, até os nossos fornecedores. A fidelidade que temos aos nossos líderes e ao nosso Deus. Se somos fiéis, ou seja, confiáveis, escolhemos honrar os compromissos, pagar a quem devemos em dia, não tomar para nós aquilo que não é nosso.
Essa atitude vai nos conduzir em direção a uma porção financeira maior. Por isso, essa é uma grande lição que a Bíblia nos orienta. Seja fiel hoje com o que tem em suas mãos. A fidelidade e confiança que demonstramos faz os recursos financeiros correrem em nossa direção. E é isso, tenha um bom dia. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h48. Nós vamos com a repórter Carla Tatiani, que vai dar informações do Festival de Bonito 2019. Vai lá, Carla! O Festival de Inverno de Bonito 2019 terá como atrações nacionais a dupla Christian Ralph, a cantora Gal Costa e o músico Lenine. Os artistas sobem ao Palco das Águas nos dias 25, 27 e 28 de julho, respectivamente. Abrindo a programação de shows nacionais, a dupla reconhecida como a mais afinada do Brasil, Christian Ralph, traz a Bonito o show de sua turnê 2019. Famosa pelo som agudo de suas canções, a dupla já lançou 20 álbuns, 34 coletâneas e 6 DVDs. A brasileiríssima Gal Costa traz para o Palco das Águas, na noite de 27 de julho, o show Pele do Futuro. Ao longo das últimas 5 décadas, a voz de Gal Costa foi uma das mais importantes para traduzir diferentes momentos pelos quais o país atravessou. Já o músico Lenine encerra a programação nacional com um show Em Trânsito, no último dia do festival. O resultado é um repertório de canções que soam novas, sejam elas inéditas ou não. O Festival de Inverno de Bonito 2019 traz ainda para o palco do Centro de Múltiplo Uso 2 atrações nacionais: a cantora Karina Bor, no dia 26 de julho, e Benegão e os Seletores de Frequência, no dia 27. Todos estes artistas estarão presentes este ano no 20º Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho. Será uma grande celebração da cultura e da cidadania brasileira. Carla Tatiani, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul. Giro Notícias com Gino Rondon. 12h50. Está aí a Carla Tatiani falando do Festival de Bonito deste ano, que terá a presença da Gal, a Gal Costa, a Lenine e Christian Ralph. E também em Brasília, o Senado aprovou a medida provisória que reestruturou o governo e os senadores decidiram que realmente o COAF será transferido para Paulo Guedes, ministro da Economia. Eu, sinceramente, a minha opinião vai continuar no governo, tanto faz, Ministério da Justiça como Ministério da Economia, tem que passar informação para a Polícia Federal, qualquer transação financeira, que é a responsabilidade do COAF, para que eles tomem as providências para ver se foi legal, se tem dinheiro sendo lavado e tudo, quer dizer, a questão de estar com o Moro ou com o Guedes, para mim realmente não faz diferença nenhuma. O resultado é que tem que aparecer. Continuando com os nossos convidados, Daniel da CAGED, que é ligada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. E também o Edson Lazarotto, do Simpetro, diretor do Sindicato Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul. Reforma previdenciária, não tem como deixar de falar. Então eu gostaria que vocês fizessem uma análise também, Edson e Daniel, sobre a reforma previdenciária. A gente tem uma certa expectativa com relação às medidas que vão conseguir ser aprovadas, principalmente porque a gente vem acompanhando o mercado de trabalho já há um bom tempo. A gente já teve uma mudança que teve a partir aí, no caso, para o setor privado, que foi a reforma, no caso da legislação, né? E a questão também que, para funcionários públicos do Estado, que houve alteração ano passado, né, do aumento já previdenciário, né, da contribuição, tanto no patronal quanto passou de 11 para funcionário para 14 e no patronal de 22 para 28. Então, a gente não vê, na verdade, assim como, vamos dizer, isso como uma coisa de fomento, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando se faz uma reforma, a gente espera que os resultados dela venham, pelo menos no médio prazo, né? A curto prazo a gente sabe que isso não vai acontecer. Então tem uma situação justamente que
boa parte dos recursos que são hoje para consumo na economia em geral, eles vêm de algumas transferências que são feitas, tanto para pensionistas quanto para a questão mesmo hoje do todo o sistema de previdência social, porque a previdência ela não é uma coisa só. Tem a previdência que é a aposentadoria, mas tem todo o sistema de seguridade social que é por detrás. E a gente tem exemplo de alguns países que fizeram a reforma de uma forma de, praticamente vamos chamar assim, privatizar a previdência, né, que é passar para os bancos fazerem isso e não mais o governo, e tiveram que voltar atrás nisso. Países desenvolvidos, na Europa e tudo mais, tiveram que fazer, recriar. Não deu certo. Né? E a gente vê com uma preocupação porque os salários hoje eles são, vamos dizer, a base do que a gente chama de PIB da ótica da renda. Né? E mexendo nisso, seja de forma direta ou indireta, pode impactar negativamente sobre a economia, de uma economia que já está fragilizada. Né? A gente vê um processo de praticamente aí, crise de 3 anos para um processo hoje de estagnação econômica, que a gente fala em recuperação, mas crescer próximo de 0, próximo de 1, não é recuperação econômica, é estagnação econômica. Exatamente, aí é a opinião do Daniel, da CAGED, e Edson, da Simpetro. Concorda? Eu compactuo com as palavras do Daniel, porque realmente, quando existe uma reforma, tem que ser bom para os dois lados. Ele tem que incrementar a economia e tem que ser também, tem que ter a paridade, né, que a gente fala, dessas aposentadorias gigantescas quanto aos menos favorecidos. Então tem que ter uma paridade, então tem que ser bom para os dois lados. Então a gente entende que é importante que aconteça, porque muitos investimentos que estão para vir para o Brasil estão esperando essa aprovação. Aí talvez o país comece a dar uma alavancada. E é para logo a sua expectativa? Nós temos que contar que já no segundo semestre você já esteja para começar funcionando. Melhorar. Sim. Beleza. 12h55, eu quero agradecer Daniel Freiner, da Semagro, CAGED, que é ligada à secretaria que tem como titular o Jaime Verruc, certo? Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no Giro Notícias. Nós que agradecemos a oportunidade também de estar discutindo esses temas relevantes para a economia do Estado. Agradecer também ao Edson Lazarotto, que é gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul. Edson, muito obrigado pela presença aqui no Giro Notícias. Nós que agradecemos a oportunidade da Rádio Hora, nós podemos dialogar e falar um pouco sobre o nosso segmento. Agradecer ao Daniel também que esteve aqui conosco, trocando ideias. Isso é muito importante para que os consumidores tenham um entendimento melhor do que representam esses dois órgãos. Ok, 12h56, Rio de Janeiro tem a menor cobertura na vacinação contra a gripe. Esse relatório foi apresentado no último dia 27, mas a meta do governo, a meta nacional, era atingir 90% até amanhã. A campanha que começou em 10 de abril atingiu 71,6% do público-alvo em todo o país, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Eles esperam ainda até amanhã atingir um pouco mais. A meta é de atingir 90%. 12h56. Atenção, acadêmicos! Vale Universidade divulga resultado final e convoca para assinatura de termo. A Catiúcia Fernandes tem detalhes aqui no Giro Notícias. Vamos lá, Ronei? Os acadêmicos habilitados no processo seletivo 2019 do programa Vale Universidade já estão sendo convocados para a assinatura do termo de compromisso. A relação dos habilitados foi publicada na edição de sexta-feira, dia 24, do Diário Oficial do Estado. Elisa Cleia Nobre, titular da SEDAST, lembra que o Vale Universidade é uma ótima oportunidade que o acadêmico tem para concluir seu curso superior e ainda manter contato direto com sua
sua área de atuação por meio do estágio. O acadêmico ele vai arcar com 10% da mensalidade do seu curso. O governo do estado arca com 70% e as universidades com 20% do valor da mensalidade. É uma oportunidade que o acadêmico tem, tendo ali o apoio do governo do estado para já ter a experiência de teoria e prática. Teoria enquanto ele está ali nas aulas dentro da universidade e a prática no estágio, que é obrigatório, que é a contrapartida do aluno durante a permanência dele no programa. A secretária ressalta que a ausência do acadêmico beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo de 2019 do benefício social do programa Vale Universidade. No dia da reunião de assinatura de termos, o acadêmico deverá estar munido de documento oficial que comprove a abertura de conta bancária, contendo número de agência e conta, sendo que essa conta poderá ser conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamente na instituição financeira Banco do Brasil, e ainda estar munido de RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, PIS ou NIS. Catiúcia Fernandes para a Rádio Hora. Giro Notícias com Gino Rondon. 12 horas e 58 minutos, chegando ao final do nosso giro de hoje. Só a última informação: o Papa enviou uma carta ao ex-presidente Lula oferecendo uma proximidade espiritual, sem defender a B, C, D nem ninguém mais, olhando o lado humano do ex-presidente que está pagando, de acordo com a justiça, por aquilo que ele fez. E nessa solidariedade, o Papa enviou essa carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado a você que nos acompanhou, 12h59. Amanhã, 7 horas, tem Arthur Mário no Jornal da Hora. E eu volto às 12 horas com mais uma edição do Giro Notícias. Comando técnico de Ronei Júnior, operador de vídeo Márcio Pena, repórteres na produção Felipe Gotardo, Marcelo Nunes e Alex Nantes na produção de jornalismo, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon. Obrigado a todos. Vem aí na sequência Vivian Krajewski comandando a tarde aqui na Rádio Hora. Tchau! Jornalismo sério com credibilidade. Giro